A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão me ouvindo, sejam de noite, de dia ou de manhã, onde quer que estejam. Meus amigos ou pessoas que eu não conheço, desejo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero compartilhar um pouquinho para vocês, para nós, para nós aprendermos um pouquinho com o nosso Senhor Jesus Cristo, acerca da oração e o porquê orar e para que orar. É importante orar ou não? Antes de tudo, quero compartilhar algo a vocês. Tudo que eu falo aqui está de acordo com o meu sentimento do meu coração pela leitura das Escrituras Sagradas. Que o Senhor possa nos iluminar. Espero que cada um de nós tenhamos um entendimento. Se você tiver também um entendimento diferente, não fique tranquilo, que essa é a vontade do Senhor. Vamos juntos procurar a vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Tá bom? Outra coisa, nós não estamos aqui, eu mesmo estou compartilhando com muito temor e tremor diante do Senhor. Creio que Deus tem os seus filhos, os filhos de Deus estão por toda a terra. Na verdade, eu quero dar só testemunho do que Deus fez na minha vida e está fazendo, até a sua manifestação. Quero explicar também, meus irmãos, meus amigos, que eu creio totalmente nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Sei que ela foi escrita por homens santos, que Deus soprou sobre eles nas suas épocas, homens que trabalhavam, homens normais, e que Deus falou. Creio que Deus, de acordo com a Escritura Sagrada, Deus teve um povo aqui na terra, o povo de Israel, um povo muito pequeno, que Deus, pela misericórdia dele, quis levantar eles para quê? Por causa do pecado de Adão, Deus levantou o povo de Israel. Desde Adão, aí veio Abraão, que Deus chamou de Abraão, Moisés. Moisés, ele foi aquele que Deus entregou a lei para ele. O povo de Israel não conseguiria cumprir, porque Deus sabia que o homem jamais poderia cumprir. E as promessas de Deus estão em toda a Escritura, que Deus enviaria um Messias. Quem era o Messias? Hoje nós sabemos, pela história, sabemos que é Jesus Cristo de Nazaré, um homem que de carne e sangue, mas cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito do Pai. Esse Espírito do Pai que o Pai hoje quer nos dar também, quer nos encher desse Espírito. E esse Espírito, ele é enchido por meio de quê? Por meio da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E através também de pessoas que compartilham, como eu, como outros aí que tem, independentemente de classe religiosa, desde que a pessoa fale a graça de Deus salvadora, desde que as pessoas, ela tem um coração de levar as pessoas não para elas, mas para o próprio Senhor, que quer iluminar a mente das pessoas, a mente, vontade, emoção e sua consciência, que faz parte do nosso coração. Se Deus me der a graça, eu quero compartilhar um pouquinho sobre essa questão do coração do homem. O que é o coração do homem, a parte do coração do homem. Então hoje Deus me deu o encargo de falar sobre a questão da oração. Espero que vocês tenham entendido esse pequeno relato que eu tenho dado para vocês, que vocês possam entrar também nas Escrituras e ler. Todos podeis profetizar. Quando fala profetizar é falar por Deus, falar pelo Senhor, falar a palavra de Deus, com muito temor e tremor. Não querendo levar as pessoas para você mesmo, mas levar as pessoas para Deus. Se a pessoa tiver o mesmo entendimento, vamos ter as mesmas pisadas, vamos andar pelas mesmas pisadas. Paulo rogava em Corinto, Paulo rogava aos irmãos de Corinto, na cidade de Corinto, as pessoas ali que receberam a palavra do Evangelho, a graça, se arrependeram, mudaram a mente, tiveram a metanoia, que é uma mudança de mente, que ele falou para os irmãos lá, para eles terem o mesmo parecer, mesma visão mental, mesmo parecer. Rogo pelas misericórdias de Deus que penseis as mesmas coisas, ter o mesmo pensamento, que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ter o mesmo pensamento. Louvado seja o Senhor, essa graça chegou até nós, já foi pregada para nós, e agora precisamos falar. Quanto mais falarmos da palavra, quanto mais exercitarmos a palavra, quanto mais falarmos, mais a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Cristo hoje ressuscitou.
Ele está dentro de nós, fora de nós, mas dentro de nós ele fala. Amém? Então hoje eu quero compartilhar no Senhor uma palavra aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quero repetir aquilo que ele falou, que ele possa nos iluminar e mostrar o porquê, a questão da oração, qual é importante. O cenário que Jesus Cristo estava ali, ele estava ali no meio dos judeus. Os judeus sempre teve a prática de clamar a Deus, porque Israel era um povo escolhido por Deus. Deus apareceu a Abraão, a Moisés, e o povo de Israel era uma nação santa, um povo escolhido por Deus. Quer que nós queremos ou não, Deus escolheu a nação de Israel. E em volta da nação de Israel existiam os gentios, né? Que eles viam o poder, os feitos que Deus fazia por meio do povo de Israel, né? A libertação ali do povo do Egito, né? Os gentios viram. E o povo de Israel sempre teve o hábito de clamar. Bem, agora eu pergunto, se Deus sabe de todas as coisas, para que orar? Né? Pois é, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus ele tem prazer em que o homem tenha comunhão com Ele, que o homem converse com Ele, que o homem fale com Ele, que o homem fale suas queixas, fale os seus motivos. Nós não somos um computador onde a tecla faz e tal. Não, Deus poderia fazer isso, mas Deus quer ter comunhão com o homem. Nós temos um livre acesso a Deus, em falar com Deus, né? Nós temos um corpo humano, por exemplo. Nós temos um corpo humano. Você pode exercitar o seu corpo, ou você não pode exercitar o seu corpo. Você sabe muito bem, se você não exercita o seu corpo fica fraco. Os esportistas, o pessoal que faz força, que luta, o jogador de futebol, se ele não exercitar bem aquilo, ele não vai ser bom naquilo que ele faz. Não é verdade? Nós também, como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, devemos exercitar o nosso espírito. Desperta, ó tu que dormes, né? Entendeu? Para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, da nossa mente, vontade e emoção. As nossas emoções sejam dadas para Deus, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa e perfeita. Tá bom? Deus nos salvou, nos libertou para isso, para nós sermos participantes do teu reino. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, perguntado para ele, quando é que viria o seu reino? O Senhor Jesus Cristo falou que o reino não está longe de vós. O reino não vem por exterior aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós. Olha, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é espiritual, não é algo material, algo físico. Você pode fazer muitas coisas físicas, entende? Se você tiver disciplina, você vai fazer muitas coisas exteriores, até mesmo ajudar muitas pessoas. Mas o reino de Deus, ele é edificado espiritualmente, através do entendimento, né? Nós devemos ter o entendimento do Senhor. Quando nós temos entendimento, sim, aí nos tornamos realmente pessoas agradáveis, perfeitas e boas em Deus, não em nós mesmos. E nós mesmos não temos, quando eu falo em nós mesmos, no nosso corpo, na nossa carne. Amém? Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho, quero ler junto com os irmãos, para ver se o Senhor nos ilumina acerca da oração, né? No capítulo 6, no versículo 9, todos nós conhecemos essa oração. Ela é até repetida, né, várias vezes. Mas qual é o significado que ela quer dar para nós hoje? Naquele tempo, Jesus Cristo estava falando com os judeus ali. Eles estavam perguntando, né, para o Senhor, como orar, né? Eles perguntaram para o Senhor como orar. E aí o Senhor, ele fala bem claramente, portanto, aí o Senhor ensina. O Senhor Jesus é um Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, ele não quer dar fardo pesado para nós. Deus, ele não quer dar fardo pesado para nenhum homem. Vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus é um Deus que quer carregar os nossos fardos, né? Então o Senhor Jesus Cristo começa assim: portanto, vós orareis assim. Vós, somos nós hoje também, podemos tomar essa palavra para nós. Nós podemos orar assim, nós somos filhos de Deus, né? Deus teve misericórdia de nós. Deus, ele não precisou nós fazermos nada, precisamos só descansar. Essa salvação foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou todas as nossas dores e carregou todas as nossas iniquidades. Precisamos crer nisso, creia. Se o Senhor carregou, irmãos, é porque não tem mais, né? Não vamos viver agora uma vida pecando, né? Temos que exercitar, esmurrar o nosso corpo para evitar qualquer tipo. Paulo fala o seguinte, que a graça, mediante a graça nós fomos salvos, né?
Aí Paulo vai e questiona, fala: haveremos de pecar nós para que a graça superabunde? Não, de maneira nenhuma. Nós agora queremos agradar ao nosso Deus, nosso Pai, né? Queremos ser obedientes, queremos ser filhos obedientes. O primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, né? Ou seja, nós temos um pai terreno e temos uma mãe terrena, mas nós temos um pai celestial. Vamos honrar o nosso pai celestial. Amém? Então ele fala: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus Cristo aponta onde é que está o nosso Pai. Onde é que está o seu Pai? Onde é que está? Não estou falando do Pai terreno, né? Louvado seja o Senhor pelo nosso Pai terreno, que nós devemos ser obedientes. Eles nos deram a educação. Agora nós temos um Pai no céu para nos educar. Como é que Ele quer nos educar? Qual é a educação que Ele quer nos dar? Então nós devemos orar: Pai nosso que estás nos céus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado. Nós sabemos onde é que está o nosso Pai, Ele está no céu, e agora nós santificamos Ele aqui no nome. O nome dele é santificado aqui. Hoje nós confessamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo lá é profetizado lá em Isaías 9, fala que Ele era o Pai, Deus forte, o Pai da eternidade. É esse Pai aqui que Jesus Cristo está falando para nós santificar o nome. O Pai da eternidade, o nosso Pai eterno. O eterno Deus, o nosso Criador. Que possamos santificar. Santificar Ele aonde? Aqui mesmo na terra. Junto com nossos irmãos, todos os irmãos. Né? Todas as pessoas têm o direito de ter esse Pai. Né? Que Ele escolheu de antemão. Nós não sabemos quem são. Mas o Pai sabe. Né? Santifica o teu nome. Devemos santificar o nome do Senhor. Venha o teu reino. O reino de Deus, onde é que Ele tem autoridade. Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Né? Nós sabemos muito bem que um reino, ele tem o seu governo. E Deus tem o governo. Quem é o governo? Venha o teu reino. Quem é o governo sobre a nossa vida? Vem, Senhor, o teu reino. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Tem uma vontade. Deus, o nosso Pai, tem uma vontade. Né? Nós que temos pais terrenos, não gostamos de agradar o nosso Pai. E sabemos que o nosso Pai tem uma vontade. Nós conhecemos. Não é verdade? Então, o nosso Pai Celestial, o Pai do Espírito, temos sempre que separar, irmãos. Nós temos um corpo humano que foi nos dado através de Deus. Deus também nos deu esse corpo humano, mas através dos nossos pais terrenos. É corpo e sangue. Sangue e carne. Mas nós temos um Pai espiritual. Pai do Espírito. Pai dos Espíritos humano. É Deus. Né? Então é o nosso Pai Celestial. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. A vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra. Os filhos de Deus estão aqui. Esse Espírito que tomou forma humana, nós, agora nós temos que trazer a vontade do Pai aqui para a terra. Nós, por meio do nosso corpo, do nosso agir. Faça-se a sua vontade. Eu quero fazer a vontade do Pai. Você não quer fazer a vontade do Pai? Você não quer ser obediente a Deus? Amém? Então abre o seu coração. Essa é uma oração. Senhor, eu quero fazer a sua vontade, Pai. Me ajuda, né? Me ajuda a fazer a sua vontade. Assim na terra, e eu sei que lá no céu o Senhor, a vontade do Senhor é feita. Mas faz a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Faz essa vontade aqui na minha casa. Faz a sua vontade no meu trabalho, nas minhas amizades, com meus amigos. Senhor Jesus, faz essa vontade, né? O Senhor quer fazer a sua vontade. Não é para a gente se apartar das pessoas, é para fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Né? Quando a vontade do Pai é feita, aí nós podemos falar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Né? O Senhor nos dá o pão a cada dia.
Ele nos dá. Só pedir, essa é a oração, Ele nos dá. Dá-nos hoje. Hoje o Papai do Céu está preparando o nosso pão. Ele prepara, né? As nossas necessidades humanas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? O pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Está vendo, irmãos? A oração do Senhor Jesus? Esse é um ensinamento de oração. Uma oração, se acordar de manhã já fala isso. Senhor, eu devo. Eu tenho dívida. Senhor, eu tenho dívida. Tenho ofendido as pessoas. Não é verdade? Tenho ofendido a minha esposa. Tenho ofendido meu filho, meus filhos, meus parentes. Poxa, perdoa, Senhor, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Nós ofendemos as pessoas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe como é que paga a dívida, irmão, das ofensas? É perdoando. Perdoando também. Eu ofendo alguém, mas alguém também pode me ofender. Aí eu perdoo. E se eu perdoo, eu tenho capital para evitar de ofender as pessoas, né? O Senhor nos dá uma força. Eu esmurro meu corpo. Não preciso ofender. Não quero fazer dívida. Hoje as pessoas fazem tanto empréstimo, tantas dívidas, não é verdade? Não quero fazer dívida. Não quero defender, ofender ninguém. O Senhor Jesus Cristo falou para nós devermos uma coisa só, o amor, que o ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá vendo, irmão? O Senhor é cheio de amor, não é verdade? Eu tenho que amar uns aos outros, assim como o Senhor me amou. Ele me amou e se entregou por mim. Assim também devo me entregar pelos irmãos. Eu sei que é difícil. Na nossa carne, no nosso corpo humano, é difícil. Mas se nós entrarmos na esfera espiritual, no espírito tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Então perdoo sim. Eu quero aproveitar esse ensejo que está aí. Se alguém que eu ofendi está assistindo, minhas irmãs, meus irmãos em carne, né, que nós convivemos tanto tempo, quero pedir perdão para meus irmãos em carne. Também quero pedir perdão para minhas irmãs e meus irmãos espirituais, do Espírito, que o Papai do Céu teve a misericórdia de nós conhecermos. De coração, a mente bem esclarecida, quero pedir perdão por todas as ofensas, pelas dívidas que eu tenho. Tá bom? E se alguém me ofendeu, eu quero perdoar também. É assim, né? Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer a você que aceitou. Que o Senhor possa abrir mais o nosso coração, possa nos encher mais do Teu Espírito. Nós sermos cheios do Espírito. O Espírito ser fervoroso, que ser quente. Não ser morno, ser quente. Entende? Então é importante nós perdoarmos. Essa questão de perdoar. O Senhor Jesus Cristo sempre falou sobre isso. Perdoarmos uns aos outros. Né? Paulo ensina isso. Perdoar-vos uns aos outros. Pedro, João fala, Deus é amor. Se eu falo que amo o irmão, que ama Deus, que eu não vi, que eu não vejo Deus. Eu vejo o entendimento de Deus. Eu abro meu coração para Deus. Eu não vi Deus. Né? Se eu falo que amo a Deus e não amo o meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Né? Ou seja, eu sou filho do maligno. Não sou filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que ter essa certeza, essa convicção. Por isso que o Senhor me dá o encorajamento para pedir perdão mesmo. Né? Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Não é verdade? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tenha um coração também de perdoar os devedores, né? Aqueles que te ofendem. E não nos deixei cair em tentação. Aí vem a questão. Você é um ser espiritual, mas você está nesse corpo, nesse tabernáculo, nesse templo, nesse corpo humano, caído, cheio de pecado. Irmão, a carne não se converte, tá bom? A nossa carne não se converte. Tem gente que acha que pode converter carne. Não pode. Carne nunca vai converter. As Escrituras dizem claramente, Jesus Cristo mesmo falou, o espírito nosso é forte, nosso espírito é forte, mas a carne é fraca. E é fraca. Não dês lugar à carne, não dês lugar ao diabo. A carne. Tá bom? A carne é fraca. Né? Aí nós pedimos ao Senhor, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Do mal, do erro, do que está no mundo.
Senhor Jesus Cristo, não peço para que tire do mundo, mas livre do mal. O inimigo está de redor aonde? Na carne aqui, na minha carne. No meu espírito eu sou forte, mas na minha carne é fraca. Qualquer coisa ela vem me tentar. Vem me tentar para me desfocar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. O reino é de Deus. O reino é de Deus. Estou falando esse reino humano não, irmão. Esse reino humano é falido. O Senhor, Ele tá operando nesse reino, trazendo os seus para fora desse reino. Né? Estou falando do reino de Deus. Amém? O reino de Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí o Senhor Jesus é tão interessante que o Senhor Jesus Cristo ele dá mais uma ênfase. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Sabe, aqui na carne, no nosso corpo, devemos perdoar as pessoas. As ofensas deles. Os homens. Né? Então, agora ele fala, se porém, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pelo seu perdão. Se porém, tem uma condição, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é verdade? Então, irmão, é assim. Então, graças a Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Espero que os irmãos tenham entendido aí. Praticamente é no capítulo 6 aí, de versículo 9 até o versículo 15 de Mateus. Vamos continuar desfrutando da palavra, que o Senhor possa continuar nos dando essa graça, né? Enquanto o Senhor me der força, me der ânimo para compartilhar com os irmãos, tá bom? Faço isso de coração, tá, irmãos? Né? E só quero falar uma coisa, o único desejo do meu coração é agradar o meu Senhor. Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele fala assim que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meu coração é de servir a Deus. Eu não quero servir as riquezas. Amém? As riquezas é a questão no plano material, é no plano terreno. Faça isso aqui de todo o coração. Tá bom? De graça recebeu, de graça dai. Estou dando aquilo que eu ganhei do Senhor. Espero que vocês tenham desfrutado. E Jesus Cristo é o nosso Senhor.